Atos, capítulo de número 2. Todos acharam aí? Amém? A palavra diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, estalou do céu um estrondo, com um som de um vento forte, que vinha de forma impetuosa e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então apareceu-lhes línguas de fogo que repartiam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, o tema da palavra desta noite é a igreja que transforma, a igreja que muda o mundo. Eu creio... Deixa eu virar aqui, né? Não vai dar para você colocar uma coisa. Amém. Eu creio que a igreja é o instrumento de Deus para mudar o mundo. Podemos usar de várias formas, de várias coisas, podemos ter ideias geniais, podemos fazer projetos extraordinários e devemos fazer e devemos ter a nossa contribuição em tudo aquilo que nós vamos fazer. Porém, a verdadeira transformação, ela só acontece através da igreja. Porque é uma transformação que vai além do social. É uma transformação que vai além do esportivo. É uma transformação que vai além de cursos. É uma transformação que ela é de caráter, de mudança, de vida, de cultura do céu. E aí nós lemos esse texto e aqui eu quero comentar com você algumas coisas. Essa palavra diz que, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, depois de 50 dias da morte de Jesus, o Espírito Santo, ele é derramado sobre aquelas pessoas que estavam no cenáculo, que estavam naquela casa, que estavam naquele lugar, à expectativa, à espera do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio de uma forma, ele se manifestou como um som, eles começaram a perceber um som como de um vento veemente e impetuoso, que foi tomando conta daquele lugar. E de repente a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eles começaram a falar. E nós sabemos que a Bíblia nos mostra que eles falavam em língua a ponto da cidade estar em festa, mas a cidade ouvir a igreja. Estava um grande movimento lá. Povo de todo lugar, reunido em Jerusalém, mas eles ouviram a igreja clamando poderosamente, forte, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que algumas pessoas até disseram, olha, eles estão cheios de mosto, ou seja, eles estão bêbados. Como pode a esta hora do dia eles estarem bêbados? Mas Pedro, quando ele se coloca diante da multidão, ele diz, nós não estamos bêbados, mas nós estamos cheios do Espírito Santo, assim como o profeta Joel havia declarado que o Espírito seria derramado. Ele se cumpre nesse dia e nós recebemos essa promessa de Deus. E a partir deste momento, a igreja começa a tomar um rumo diferente. Diga comigo, a partir da experiência com o Espírito Santo, a igreja tomou um rumo diferente. Jesus já havia morrido, mas Jesus tinha dito e deixado para eles esta promessa, que eles iriam receber o Espírito Santo. No capítulo 1, no verso 8, diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo quando descer sobre vós. E vocês então vão começar a testemunhar
Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então já havia uma promessa do Senhor. E agora eles estão no cenáculo e o Espírito Santo do Senhor vem sobre eles. E eu quero dizer algo para você, que eu vou separar esse momento em dois momentos. O primeiro momento é o momento daquilo que aconteceu na vida das pessoas que ali estavam. Porque eles estavam entristecidos. Porque eles estavam ali, homens e mulheres. Será que vai acontecer aquilo que realmente o Senhor disse que iria acontecer? Jesus já foi, agora já se faz 40, 50 dias que ele foi. E nós estamos aqui no cenáculo, nós estamos aqui à expectativa, nós estamos à espera, tem uma festa lá fora. Então, algo que aconteceu primeiramente na vida daquelas pessoas. E eu quero dizer algo para você, que em primeiro momento o fogo, ele capacita a igreja a ter poder. No primeiro momento, o poder do Espírito Santo foi entregue à igreja para que a igreja tivesse poder. Mas não é poder de homens, é poder de Deus. Não é poder para se engrandecer, era poder para glorificar. Por que isso acontece? Porque a palavra já havia sido dita, como eu disse aqui. O Senhor havia prometido para eles: olha, quando vocês forem cheios, quando vocês receberem o poder, a virtude do Espírito Santo, quando vocês forem cheios desta unção. Então deixa eu dizer algo para você aqui, você que é a igreja do Senhor. Você precisa experimentar o poder de Deus na tua vida. Você precisa ter experiência com este poder. E isso vai se dar a partir do momento em que você receber o batismo de fogo. Porque o batismo com fogo, eles estavam lá, de repente a Bíblia diz que veio sobre eles, e línguas repartidas como de fogo, foi começando a tomar conta deles. E a partir deste momento, os sinais, maravilhas e prodígios começam a acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que você acha que a igreja existe? Ah, pastor, a igreja existe para dizer que ela é de Deus e que tem um representante na terra. A igreja existe para manifestar os sinais dos céus. Entenda isso. E Deus usa homens e pessoas comuns, mas que são tomadas pelo poder e pelo fogo do Espírito, que têm experiência com o batismo de fogo, e nesse batismo de fogo começam a realizar sinais e prodígios, porque também começa a acontecer coisas extraordinárias na vida desta pessoa. Então o batismo com fogo vai trazer autoridade, vai trazer poder. E como eu já disse aqui, existe uma diferença, e o poder da tradução original nesse texto é dunamis, que é o poder explosivo. Por isso é um poder de sinais, é um poder de maravilhas. A igreja precisa, nós precisamos, a igreja que vai mudar o mundo, é a igreja que tem a experiência, presta atenção no que eu vou dizer para você, é a igreja que tem experiência com o fogo, a igreja que vai transformar o mundo, é a igreja que tem experiência com o fogo, porque é o fogo que refina o ouro. Mas não é uma experiência passageira, não é uma experiência de minutos, não é uma experiência de tempo, é uma experiência transformadora, é uma experiência de sinais, é uma experiência que vai nos levar a um nível diferente de intimidade com Deus.
que vai nos fazer ver as coisas de forma diferente, que vai nos tirar daquele nível de fé que as pessoas dizem, eu tenho fé, e vai nos levar a um nível de intimidade, de fé, onde nós confiamos no Senhor, independente das coisas que aconteçam. Porque eu vejo muitas pessoas com fé só quando as coisas dão certo. Mas quando as coisas dão errado, elas perdem a fé. Então uma das coisas que acontece no primeiro momento é que esta igreja, ela recebe o batismo do fogo, e esse fogo vai capacitar ela para que ela possa realizar coisas extraordinárias. Ela recebe poder. O batismo com fogo leva a igreja a um testemunho evangelístico de sinais. Eu quero dizer que essa mensagem que eu estou pregando hoje é parte da conversa que eu ia ter com os líderes de célula, né? Na segunda-feira, mas que caiu a internet e a gente não pôde ter a nossa reunião, né? De cada 15 dias. O batismo com fogo nos leva à realização de um evangelismo de poder, evangelismo que segue com sinais, evangelismo onde se manifestam os sinais do céu, onde se manifesta o poder de Deus, onde você vai à rua e o paralítico anda, onde você tem autoridade, o poder de Deus para orar para a pessoa que está enferma e ela é curada instantaneamente. A igreja que vai mudar o mundo, a igreja que muda o mundo, é a igreja que reconhece o céu e traz o céu à terra. Mas como que reconhece o céu? Através do poder do fogo. Porque a manifestação do céu se deu na igreja em primeiro momento pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos e nós temos que ir para o evangelismo bíblico, que é o evangelismo de sinais, que é o evangelismo de milagres. E eu vou dizer uma coisa para você, isso não é dom, isso é autoridade. Existem sim capacidades especiais, mas o batismo de fogo é para todos, e o batismo de fogo capacita-nos para isso. Sabe por quê? Porque é uma capacidade de Deus. E você quer entender algo? Quem aqui é motorista? Quem aqui dirige? Dirige? Quem aqui dirige na rodovia? Vou ser mais específico, né? Ok. Vamos imaginar que você está na rodovia dirigindo o seu carro e de repente alguém lá levanta a mão assim, né? Você para ou não? Uma pessoa lá, está na beira da rodovia lá, na pista, e levanta a mão para você. Às vezes você não para, ou a maioria não para. Mas vamos imaginar que esta pessoa é um guarda rodoviário. Aí você vai lá, pá, aí ele faz assim para você. Você para ou não para? Mas por que você para? Porque ele tem... Não ouvi. Porque ele tem o quê? Porque ele tem o quê? A igreja tem o quê? Então o diabo tem que tremer. Porque a igreja tem autoridade. A enfermidade tem que ir embora. O paralítico tem que andar. O cego tem que passar a enxergar. O mudo tem que falar. O morto tem que ressuscitar. Porque a igreja tem autoridade. Tem
autoridade. Você entendeu a diferença? Não é qualquer pessoa que está levantando a mão e pedindo por um favor. Não é qualquer pessoa que está levantando a mão e dizendo assim: você faz aí, se você quiser você para. Não é a igreja do Senhor que chegou no lugar e o mal tem que ir embora, o vício tem que ir embora. É a igreja de autoridade que chegou. É a igreja que tem autoridade porque ela foi capacitada pelo fogo. O fogo de Deus sobre a sua vida. Não foi assim que aconteceu na igreja primitiva? Eles receberam autoridade. Pedro saiu com autoridade e começou a pregar. Pedro caiu com autoridade e começou a realizar os sinais. Os sinais iam acontecendo. Ele ia entrar no templo, tem lá uma pessoa no templo, ele vai entrar no templo, alguém chega para ele e diz assim: olha, me dá uma esmola, presta atenção, olha aqui, ó, me dá uma esmola, está levantando a mão pedindo uma esmola, me faz um favor se você quiser, mas ele diz: não, vou te dar mais, porque eu tenho autoridade do fogo, eu vou te dar mais, eu te digo agora, levanta e anda. Esta é a igreja que muda o mundo. Esta é a igreja que transforma o mundo. Esta é a igreja para este tempo. Depois de uma pandemia, depois de momentos críticos, Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para mudar a história e o rumo da nação. Deus age. Deus age. Evangelismo de poder. O fogo produz-se em nós. O fogo revela os sinais. Você quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia em Atos 2:43. Atos 2:43. Alguém leia para mim o microfone aqui, ó. Pega aqui e leia para mim. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Havia temor e os sinais eram feitos pelos apóstolos, pelos enviados, pelos mensageiros. Eu quero te convidar a ter experiência com o Espírito Santo de Deus, irmão. Então nós entendemos que o batismo com fogo, em primeiro momento, Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo em primeiro momento teve a ver com o cumprimento de uma promessa que traria poder sobre a igreja, que daria poder à igreja, que daria autoridade à igreja. Mas ela também começa a produzir outras coisas. O batismo com fogo começa a produzir outras coisas. E nesse texto que nós lemos começa a dizer que havia o quê? Temor sobre todas as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que hoje há temor? Não vou falar de pessoas que estão lá fora, porque isso aqui se cumpriu e se realizou na igreja. Então eu vou falar da igreja. Será que há temor na igreja hoje? Será que a experiência com fogo tem produzido temor nas pessoas? A pastora acabou de dizer aqui sobre dízimo e oferta, tem produzido temor em você, seu Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu já rolei no fogo. Foi uma experiência, mas ela não produziu nada mais do que o rolar. E não é porque Deus não quis, foi porque Deus mostrou o sinal para você. Foi você que não abriu o seu coração para aquilo que Deus quer fazer além da experiência. Porque eles tiveram a experiência. O batismo, o Senhor cumpriu aquilo que Ele prometeu. A experiência que Deus falou que ia dar a eles, Deus deu. Mas eles deixaram o Espírito produzir mudança e transformação na vida deles. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que fulano lá, eu vi fulano tão cheio do Espírito Santo, mas não muda? Como que pode isso? Porque é uma promessa de Deus de derramar, mas a transformação, a pessoa precisa abrir o seu coração e deixar Deus transformar. Porque Deus não nos obriga a tomar decisões, é nós que decidimos. Então escuta só uma coisa, você quer ver uma diferença
do que é uma pessoa que tem temor a Deus e uma pessoa que não tem temor a Deus. Logo no comecinho, a Bíblia, abre aí para mim, alguém, abre aí para mim, Atos capítulo 4, verso 36 e 37. Atos 4, quem abrir, por favor, pega o microfone e leia aqui para nós. Atos 4, 36 e 37. Alguém leve até eles isso. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou ao pé dos apóstolos. Já ouviram falar de Barnabé? O que a Bíblia está dizendo que ele fez aqui? Ele vendeu um campo que ele tinha, uma propriedade, uma terra que ele tinha, e ele fez o que com o dinheiro? Levou aos pés dos apóstolos. É isso que a Bíblia está dizendo? Esse é o ato de uma pessoa fiel. Você quer ver o ato de uma pessoa infiel? Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, verso 1 a 3. Aqui. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Espera aí. No final do capítulo 4, a palavra de Deus está revelando a fidelidade de um homem. Ele vendeu a sua propriedade, ele vendeu o seu campo e levou aos pés dos apóstolos. Você percebeu que tem uma palavra no início do capítulo 5 que está dizendo também. Ou seja, está levando de volta a condição de um homem fiel lá atrás e agora levando a condição de um infiel também. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou ao pé dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Amém. Quem foi que encheu o coração dele? Satanás. Não, eu não ouvi. Quem foi que encheu o coração dele? Satanás. E quem que ele deixou de ouvir? Espírito Santo. Então, quando você não ouve o Espírito Santo, quem é que enche teu coração? Do que está cheio o teu coração? Da voz do Espírito ou de Satanás? A igreja que muda o mundo é transformada pelo Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que um homem vendeu uma propriedade. Ele levou ao templo, ao lugar do fogo, ao lugar da experiência, ao lugar da transformação. Ele levou no lugar do ambiente de glória. Ele leva e ele consagra, ele deposita aos pés dos apóstolos. A Bíblia não diz quanto foi. Preste atenção, aqui está indo muito além. Existem pessoas que falam: eu dou o meu dízimo. Irmão, isso aqui está muito além do dízimo. A Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade inteira. Às vezes nós estamos cobrando fidelidade. Deus, mas eu sou fiel porque eu entrego o meu dízimo todo mês, eu faço isso. Sim, isso a Bíblia diz que você tem que fazer, é obediência ao Senhor. Mas nós estamos vendo aqui que este homem fez muito além. Ele vendeu a propriedade e ele levou o dinheiro da propriedade. E aí nós vemos um outro homem que a Bíblia diz também vendeu. Ou seja, faz uma comparação entre eles. Ele também vendeu. E ele comunou com a mulher. É comunou mesmo? Existe essa palavra? Comunou? Né? Ou seja, fizeram uma parceria os dois lá. Vamos falar que nós vendemos por tanto. A gente vai reter. E foi exatamente o que fizeram. A Bíblia, né? Nós não lemos o texto todo, mas primeiro vai um, morre. Depois chega o outro, mente também, morre também. Mas o que eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Primeiro, a experiência de quem é fiel e de quem é infiel. Não tem condições para fidelidade, irmãos, porque fidelidade não tem condições.
E a outra coisa é quando diz a voz que você ouve. Pedro disse, por que deixou que Satanás enchesse o teu coração? Irmão, até quando você vai dar desculpa para a tua fidelidade a Deus? Até quando o diabo vai continuar dominando a tua vida? Até quando o reino de Deus vai ser impedido de crescer, de prosperar? Até quando o reino de Deus vai ser impedido porque você tem ouvido Satanás? Porque você tem ouvido o diabo. Não é o Espírito Santo falando assim, pastor, mas eu faço isso com Deus. Você tem ouvido o diabo. Eles também disseram, e eles ainda estavam levando pelo menos uma parte. Mas Deus não fica contente quando nós não somos fiéis a Ele. Não importa por quanto vendeu a propriedade, tem a ver com a fidelidade do ser humano. Então, quando nós temos a experiência do batismo com fogo, quando nós temos a experiência do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o Espírito Santo muda-nos, traz temor sobre as nossas vidas. E aí o que acontece? As coisas começam a acontecer na igreja, porque a Bíblia diz, o texto que a Leninha leu antes, diz que houve temor sobre as pessoas e os sinais começaram a ser feitos. Deixa eu dizer algo para você. Quando haver temor no teu coração, quando você for fiel ao Senhor, os doentes vão começar a sentar do seu lado, eles vão começar a estar do seu lado e de repente eles vão começar a ser curados. Porque há temor no coração da igreja. Então, o primeiro momento de Atos capítulo 2, o cumprimento de uma promessa. Porque o Senhor, Ele não pediu primeiro a transformação, Ele mostrou primeiro que Ele cumpre as suas promessas. Eu sou fiel para com você, eu prometi a promessa e estou derramando. Agora precisa que vocês deixem com que isso que está sendo movido na vida de vocês entendam para que o Espírito Santo de Deus foi derramado. Então, em primeiro momento, acontece isso. Em segundo momento, o que nós vemos? Nós vemos a expansão, ou melhor, a expressão do crescimento. Em segundo momento, nós vemos o crescimento da igreja. A igreja que muda o mundo. É uma igreja que é transformada pelo Senhor. É uma igreja de autoridade. É uma igreja de poder. E é uma igreja que cresce. Você quer ver uma coisa? Atos capítulo 1, verso 15. Atos 1, 15. Vamos rapidamente agora, hein? Em vários textos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Amém. Quantas pessoas tinham? Vamos agora para Atos 2, 41. Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quantas pessoas acrescidas aí? 3.000 pessoas. Vamos agora para Atos 4, 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. Quantos está agora? 5.000. Vamos lá. Atos capítulo 6, verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Tem um finalzinho que fala aí, crescia. Atos 6, 10. Não? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Ok. Então vamos para Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A Bíblia diz aí o que ia acontecer com ela. Ela crescia em números. Existe pessoa que fala assim, pastor, eu estou feliz, minha igreja tem 10 pessoas, estou feliz porque são 10 fiéis. Não está cumprindo a Bíblia.
Porque a Bíblia diz que a igreja também cresce em números. A igreja que tem experiência com fogo, ela cresce. Ela precisa crescer. 120, 3.000, 5.000. E ela continuou crescendo. Eu acredito, se me falha a memória, de que esse texto de Atos 9:31 é a última vez que se revela em questão de números. Porque tem uma tradução que vai dizer assim, e não podia se contar mais. Tem uma tradução de Bíblia, nesse mesmo texto, que vai dizer, e não podiam se contar mais. Era incontável o número das pessoas que tinha se achegado ao reino de Deus. Mas por que chegaram ao reino de Deus? Porque a experiência com fogo que eles tiveram mudou a vida deles, impulsionou eles a serem a igreja do Senhor na terra. E é interessante que nesse mesmo período, porque se você pegar do livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente vê um tempo da igreja. E exatamente no capítulo 4, nós vemos um segundo derramar do Espírito Santo. Você sabia disso? No capítulo 4 tem o derramar do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz isso. Tá? Abra aí. Atos capítulo 4, verso 29 e verso 30. E vai até o verso 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Você sabe o que acontece aqui? A igreja precisa passar por um chacoalhão. Ela começa a passar por uma perseguição. A primeira diáspora bíblica, ela começa a passar por uma perseguição. E aí eles começam a orar. Eles começam a buscar o Senhor. Senhor, as ameaças. O que o Senhor fez para capacitá-los novamente, encorajá-los novamente, para que eles continuassem realizando os sinais? Todos foram cheios do Espírito Santo. A mesma experiência do Pentecoste. Agora, novamente, eles recebem no capítulo de número 4, 2 capítulos depois, eles recebem essa experiência, marcando a vida deles, para que eles pudessem entender que a experiência com fogo continuaria, porque essa é a marca da igreja. E a experiência com fogo traz os sinais, a experiência com fogo traz as mudanças. A experiência com o Espírito Santo de Deus produz mudança e dá autoridade à igreja. Lembre sempre, se você é aquela pessoa que está abanando a mão, como alguém que pede a carona, ou se você é aquela pessoa que estende a mão porque você tem autoridade, e não importa o tamanho da condução que está vindo, não importa se está vindo um Fusquinha na sua direção, é o menor carro que tem é o Fusca, né? O Fiat 147, qual que é o menor? Uma moto, sei lá, né? Não importa uma moto, não importa, né? Bis para na rodovia também? Bis pode parar na rodovia? Não sei, né? Mas se puder, vamos supor, a menor condução que tiver, não importa se vem a menor condução, ou se vem lá aquela carreta grande toda, pá. O que acontece se furar o bloqueio? O que acontece se furar o bloqueio? Vai ser perseguido, vai ser preso. O que acontece quando o diabo às vezes acha que pode furar o bloqueio da autoridade da igreja? O diabo não pode furar o bloqueio da autoridade da igreja. Porque a igreja está cheia do Espírito Santo e esse Espírito Santo capacita esta igreja com a autoridade dos céus.
Então eu te convido a buscar cada dia mais a experiência com o Espírito Santo de Deus. Você que não fala em línguas estranhas, busque falar em línguas estranhas. Você que já teve experiência com o Espírito Santo, Deus já provou para você, como provou no dia de Pentecoste. Agora deixa Ele mudar a tua história, mudar a tua vida. Deixa Ele tirar você das coisas erradas. Deixa Ele tirar você dos vícios. Deixa Ele tirar você daquela vida promíscua que você tem vivido. Deixa Ele tirar você do engano. Deixa Ele tirar você do erro. Você tem experiência com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã? Você não está tendo experiência com qualquer coisa, não. Você tem experiência com o Espírito Santo de Deus. Você imagina isso? Este Espírito Santo de Deus, ele tem o poder, a capacidade de nos mudar, de transformar a nossa vida. Mas você vê que é uma questão de escolha. Os dois homens, as duas pessoas em cenário aqui, estavam no mesmo lugar, chegaram no mesmo templo, falaram com o mesmo Pedro, mas a diferença é que cada um tinha recebido de forma diferente aquilo que a palavra de Deus cumpria na vida deles. Deus não ama mais um ou deixa de amar o outro, não. É questão de entrega, meu irmão. É questão de querer mudança, é questão de da tua vida. Ah, pastor, eu não consigo. Pede ao Espírito Santo de Deus, você vai conseguir. Essa bebida marvada, essa maldita, que até numa música do mundo chama de mardita, e você ainda continua com a mardita. Até as pessoas do mundo já chamam de mardita, e a igreja já vê, não, pastor, mas eu sou daquele que ora e consagra. Deixa o Espírito Santo mudar a tua vida, mudar o caráter, mudar o rumo da tua vida. Deixa Ele mudar isso. Talvez você diga assim, pastor, mas se eu tiver que fazer mudanças na minha vida, eu vou perder muitas coisas. Irmãos, quando eu tive que fazer mudanças na minha vida, sim, eu perdi muitas coisas, inclusive amizades. Porque agora eu não queria mais andar naquele caminho, eu não queria mais aquilo, eu tive uma experiência com Deus, eu tive experiência com o céu, eu tive experiência, isso não me tornou melhor do que ninguém, mas isso trouxe para mim uma experiência que agora eu precisava viver ela, porque se eu não vivesse ela, eu não ia trazer para a vida das outras pessoas a experiência que eu tinha vivido. Mas passou o tempo. Aquelas pessoas que me abandonaram, na verdade, elas não me abandonaram, elas não concordavam com a mudança de vida que eu estava tendo. Elas não deixaram de gostar de mim. Elas continuam gostando de mim. Só que elas tinham um pensamento, não, mas depois de algum tempo elas começam a se aproximar. E agora elas não chamam mais para ir beber com elas. Elas não me chamam mais para ir para a balada com elas, né? Porque na minha época eu falava balada. Né? Não chamava mais para ir para a balada. Os bailes, na verdade era baile. Agora eles chegavam e pediam oração. Agora eles chegavam e pediam conselhos. Agora eles chegavam e queriam ouvir alguma coisa. Pastor, isso foi de uma hora para outra, isso não foi de uma hora para outra. Isso levou tempo. Eu tive que ouvir pessoas dizendo assim, agora você virou crentinho, agora você virou mulher do pastor, porque agora você vai virar isso, porque agora você é aquilo. Eu tive que ouvir pessoas dizendo isso, mas depois eu pude ouvir essas mesmas pessoas chegando para mim e dizendo, Reinaldo, eu quero ter essa experiência que você teve. Eu quero essa vida que você está vivendo. Ore por mim. Você pode imaginar o que é isso, irmãos? Aí o fogo do Espírito Santo vem e você fala, vem cá, vou orar por você. Não vou fugir não, vem cá, aqui, você quer oração? Você quer oração? Agora em nome de Jesus. E eu via pessoas descendo as águas do Santo Batismo. E eu vi pessoas sendo curadas. A mesma rua que eu passava. Sabe, a mesma rua que eu passava.
Agora eu voltava por ela, mas eu voltava cheio do Espírito Santo. Eu já não passava para ir para certos lugares, eu já não passava para estar com certas conversas, eu passava para estar na casa de Deus, na presença de Deus. E quando eu voltava, de vez de eu estar chegando em casa, e antes de chegar em casa as pessoas pedindo oração. Eu colocando as mãos, você imagina só a experiência que Deus dá a nós. Uma pessoa com câncer, você colocar a mão e ela sair curada, todo o diagnóstico ser mudado. De orar por pessoas, elas levantarem. Pessoas que estavam acamadas ali, desenganadas, elas levantarem. Mas isso só se faz porque nós temos a experiência com o Espírito Santo de Deus e deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Comece pela sua vida a transformação, porque a experiência do Espírito Ele já derramou. Agora deixa Ele mudar e transformar você, para que você seja a igreja que transforma o mundo. Talvez as pessoas não vão compreender a sua atitude de mudança, mas elas vão respeitar e amanhã elas vão querer. Só que se você não tiver, elas nunca vão querer. Elas apenas vão achar bonito como você acha. Elas apenas terão uma religião como você tem. Elas precisam mais do que uma religião. Elas precisam de uma experiência que transforma. Elas precisam mais do que vir à igreja. Elas precisam de algo que transforme a sua vida, que muda o seu pensamento, que traz uma mentalidade diferente. Mindset. Muda. Mudança. É isso. Então, as marcas de uma igreja do poder do Espírito Santo. Deus cumpre as suas promessas. Deus transforma a vida desta igreja. E esta igreja cresce. Amém? Você está pronto para viver isso? Pessoa chegar lá no teu comércio, cadê as pessoas aí que tem comércio? Está pronto? Pessoa chegar no teu comércio e chegar lá e falar para você assim, tá fazendo, peraí. Você crê em oração? Eu creio, vem cá então. Ser curado agora em nome de Jesus. E ela sair de lá curada em nome de Jesus. Eu trabalhava no mercado, eu pedi para o patrão se eu podia colocar um panfletinho. Tinha uns panfletinhos aqui compridinhos na nossa época, né? E eu pedi, ele falou, não, pode colocar, desde que as pessoas, se tiver reclamação, aí você tem que parar. E eu colocava os panfletinhos e algumas pessoas descobriram que era eu que colocava os panfletinhos na compra. E sabe o que começou a acontecer? Eu ia entregar a compra e falar assim, faz uma oração aqui por mim. Você colocou esse panfletinho aqui, né? Falei, foi, faz uma oração por mim. Eu ali mesmo que corrido, porque você não pode também ficar lá, né? 2 horas de oração, você tem que voltar e trabalhar, né? Mas eu ia lá e falava, vou fazer uma oração rápida por você e depois você vai na igreja. Em nome de Jesus, agora seja curado. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. Comece a viver experiência com o Espírito Santo. Comece a falar em línguas, tenha intimidade com o Espírito Santo. Fale de manhã, fale à tarde, fale à noite. Fale com o Espírito Santo, fale em línguas, fale em línguas. Tenha experiência nas orações, participe das vigílias, participe das orações, participe dos relógios de oração, participe, busque a presença do Senhor. Porque esta é a igreja que vai mudar o mundo. A igreja que tem experiência transformadora com o Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda bem forte o Senhor Jesus.